aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Eu pedi para o Tony tocar essa música porque eu tenho visto tantos homens passarem por lutas muito grandes. E o duro é que vai ficando num momento, né? E a gente vai chegando numa situação que muitas vezes tem muito homem barbado, muito homem forte, muito homem cheio de entendimento, de conhecimento, que chega diante do espelho e diz: ai, eu não estou aguentando, eu estou quase desistindo. Por isso que eu pedi para cantar essa música, para que você soubesse que Deus ama você mais do que tudo, e que se você fosse a única pessoa na face da terra, Deus enviaria Jesus para morrer no seu lugar. Eu quero fazer uma coisa agora. Tem 3 pessoas que me procuraram pedindo oração. São 3 situações bem complicadas. Eu sei que tem vários pedidos de oração, mas esses 3 eu queria pedir que viessem aqui. O Júlio, que está aqui conosco pela primeira vez. Eu não quero te envergonhar não, Júlio, mas a gente quer orar por você, querido, e pela sua irmã. Cadê o Júlio? Eu pedi para orar para minha cunhada que está com câncer em todos os ossos do corpo. Fica aqui. Vem aqui, Júlio. Vem aqui, Jonathan. E vem aqui, Carlos. Carlos Gentili, vem aqui. Vem aqui, filho. O Júlio, primeira vez está com a gente, uma alegria, viu, querido? Fica em pé mesmo, tá? Um minutinho só. A irmã dele, a Luciana, está com leucemia. Você pode imaginar o que isso significa, né? O Jonathan, a mãe dele está no hospital. E o médico não sabe se é câncer ainda, se não é. A cunhada do João, é cunhada, né, João? Minha cunhada. Cunhada do João está com câncer nos ossos, todos os ossos do corpo. E o Carlos, que tem passado uma luta grande. Você que conhece o Carlos e tem estado no Holy Hour, você tem sabido da luta dele. O filho dele, o Renato, há 1 ano atrás ele fez um transplante duplo, gente, de pâncreas e rim. O pâncreas e o rim, os 2 transplantados, estão bem. Só que ele tem que tomar imunossupressor. E ele fica susceptível a muita doença. Teve aí herpes zoster, está aí sendo tratado, está passando por essa situação. E agora descobriram outro vírus que deu nele e que paralisou parcialmente o seu braço esquerdo e a sua perna direita. Eu não sei nem se eu vou conseguir fazer essa oração, porque é um momento difícil para um pai. É um momento difícil para um pai. Eu fico pensando, né? Eu tenho 2 filhos. E você também é pai. Você que é pai, você sabe também da luta disso tudo. A gente é pai, a gente é esposo, a gente é cunhado, a gente é, né? É filho, é irmão, né? Eu vou pedir assim que alguns homens que estão mais aqui, para não tumultuar muito, alguns homens que estão mais aqui na frente, você que crê no poder de Deus, vem aqui, abraça esses queridos que estão aqui. Abraça, faz assim um círculo ao redor dessa turma aqui. Faz um círculo aí, abraça esse povo. Deus de poder e de misericórdia, nós cremos no Senhor, cremos na Tua palavra. Se resta um pouquinho de força na gente, Senhor, para orar por esses homens, por essas vidas, pela Luciana com leucemia, pela mãe do Jonathan, pela cunhada do João e pelo filho do Carlos. Pai, tem misericórdia, meu Deus. Alcança essas vidas, Jesus. Nós não estamos aqui para festejar apenas, mas também para chorar com quem chora,
para abraçar quem precisa de um abraço, para dizer, Senhor, que nós cremos no poder de Deus por misericórdia. Pedimos, ó Deus, que o Senhor invada essas enfermidades e que o Senhor traga saúde, Jesus, porque o Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. O Senhor tem todo o poder nos céus e na terra. Jesus querido, visita, Pai, visita estas vidas, tem misericórdia, visita com teu poder, Jesus. Oh meu Deus, como diz a tua palavra, afofa a cama, Jesus, afofa a cama e traz saúde. Nós te pedimos, crendo nisso, crendo na oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Amém, queridos, amém. Confiamos no Senhor. Podem sentar, querido. Obrigado, viu, Júlio? Eu quero falar um pouquinho. Deus tem me incomodado sobre... Quando a gente fala Deus tem incomodado a gente, é mais no sentido de dizer que há um peso no coração da gente em relação a uma situação, tá? Viu, gente? A gente aqui às vezes fala tudo errado, mas Deus sabe. Deixa eu te falar. Tem um peso no meu coração, principalmente nesses últimos dias, em relação a muitos homens que estão padecendo com esse período do nosso país. É um período complicado porque parece que tudo para. Eu nunca vi um negócio desse, né? Quem que vai ser eleito? Eu não sei quem vai ser eleito. E para tudo. Bolsa para, todo mundo para, ninguém compra, ninguém vende, né? Quantos corretores de imóveis nós temos aqui? Olha, tem alguns. O mercado está aquecido, né, gente? Não, né? Está difícil. E isso tem assim sido um peso no meu coração em termos de oração, sabe? E hoje eu queria compartilhar com você esse tema, criatividade na crise. Porque eu acredito que Deus nos deu inteligência, Deus nos deu capacidade, Deus nos deu talentos que nós devemos utilizar. E utilizar em momentos de dificuldade, não é? E quando a gente passa por crise, há um congelamento na gente. A gente fica assustado. E toda vez que um homem fica assustado, ele para. Parece assim que a gente, né, tem um urso atrás da gente, né, ou na frente da gente, e a gente finge de morto. Olha, do jeito que a coisa está, se você fingir de morto aqui no Brasil, os caras te enterram, nem para pensar, que é um a menos no mercado, né? Então eu queria compartilhar com você sobre esse tema, mas eu quero partir da Bíblia, porque você vai ver daqui a pouquinho. Esse texto de Mateus capítulo 9 é um dos textos que falam sobre o mesmo assunto nos evangelhos. E Mateus 9 diz assim: então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles, então, sim, eles irão jejuar. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Você entendeu? Sim. Chacoalha a cabeça, rapaz, para eu ver que você está vivo. Assim, assim é não, e assim eu não sei. É interessante esse texto pelo seguinte, porque o questionamento que trouxeram para Jesus era um questionamento até legítimo, era uma tradição, a questão do jejum.
E jejum é uma prática não só do cristianismo, é uma prática do judaísmo, é uma prática de muitas religiões. E então aqueles discípulos chegam para Jesus e dizem: mas por que o senhor não jejua? E por que os seus discípulos não jejuam? Poxa, todo mundo aqui jejua, os fariseus jejuam, a gente jejua. Eles estavam falando de um tipo de jejum, gente, que é tradicional. Um tipo de jejum que vinha numa toada de tradicionalismo. Quando você lê, por exemplo, o livro de Isaías, tem um capítulo, se eu não me engano, capítulo 58 de Isaías, quando Deus diz assim: foi esse o jejum que eu escolhi? Que o homem se vista de saco e que dobre-se como se fosse um pedaço de bambu? Ele diz: não, o jejum que eu escolhi é que você solte as ligaduras da impiedade. O jejum que eu escolhi é que você lute pela justiça, e assim vai. O texto é fantástico, o texto é maravilhoso. Eu gostaria que você lesse sobre isso, principalmente se você tem dúvida a respeito do jejum. Ainda hoje tem gente que tem dúvidas a respeito do jejum e utiliza o jejum, ou pensa que utiliza corretamente o jejum, mas utiliza o jejum como se fosse da mesma maneira que aqueles discípulos e os fariseus utilizavam, ou seja, de uma forma tradicional, como se ele tivesse assim um ar misterioso e mágico. Quando chegaram para Jesus, falaram: mas a gente está assustado porque o senhor não jejua. A gente não vê o senhor jejuar, a gente não vê os seus discípulos jejuarem. E Jesus então diz o que ele disse. Ele disse: olha, quando o noivo está na festa, ninguém jejua, gente. Quando o noivo for retirado, ele está falando da vida e da morte dele. Ele está dizendo: quando eu for embora, aí eles vão jejuar. Agora, a questão é maior do que essa. E aí Jesus então, ele pega firme. O que é que ele diz aqui? Ele diz: ninguém pega um remendo de pano novo. Qual que é o problema do pano novo? O pano novo, ele ainda vai encolher, né? Você remenda um pano novo num vestido velho, quando você lava, ele encolhe e estraga o outro. E ninguém pega vinho novo, que ainda vai tá em processo de fermentação, e coloca num odre, né? naquele negócio de couro, né? naquele recipiente de couro que eles colocavam, velho, porque o recipiente velho, ele já está super elástico, não, como é que faz? Já chegou no limite da elasticidade dele, e consequentemente aquela fermentação do vinho novo, irá trazer uma destruição do odre. O que Jesus está falando sobre isso? O que Jesus está dizendo, e eu entendo assim, é que aquilo que Jesus está trazendo, a sua mensagem, é uma mensagem que não cabe numa estrutura antiga. Não só o vinho que Jesus está trazendo é novo, mas ele precisa também de um odre novo. Ele precisa de um conteúdo e de uma estrutura, ele precisa de uma essência e de uma forma que sejam novos. E isso é extremamente importante. Na época de Jesus, qual era a crise? Algumas das crises que eles estavam passando. Eles passavam pela crise da credibilidade. Os religiosos da época não tinham credibilidade mais. Os religiosos criticavam a Jesus por comer com publicanos, com pecadores, etc., não é? E por não jejuar. E os ensinamentos que levavam a uma escravidão e traziam um problema muito grave para as pessoas. Ou seja, as pessoas que estavam ali também não estavam aceitando muito aquilo que os fariseus ensinavam, os escribas ensinavam, mas eles não sabiam sair daquilo, era o que eles tinham. Querido, tradição leva à estagnação, tradição cria uma forma fechada, presa, e você não consegue pensar fora disso, você não consegue sair desse arcabouço estabelecido, não é? O odre velho não pode ter vinho novo, o vestido velho não pode ter um remendo novo, porque tanto o remendo quanto o vinho novos, eles são dinâmicos. Assim a mensagem de Jesus é dinâmica, a mensagem de Jesus ela muda a sua história, ela muda, você não pode, presta atenção que eu vou te falar, para o resto da sua vida, nunca se esqueça disso, você não pode pegar
a mensagem de Jesus e colocar na sua estrutura velha de vida. A sua estrutura tem que mudar, a sua vida precisa mudar, o seu coração precisa mudar, os seus pensamentos precisam mudar. Ou seja, quando Jesus entra na nossa vida, muda tudo. Não é só, que linda a mensagem de Jesus, mas eu vou continuar na mesma toadinha de erro, mesma toadinha antiga, mesma toadinha de coisas velhas. Ele diz, não tem como. Então, a primeira ênfase que eu quero dar hoje à noite é sobre a nossa estrutura de vida. Não convide Jesus para morar na sua casa se você não está afim de mudar a sua casa. Deu para entender o que eu quero falar? Não convide Jesus para entrar no seu coração se você não está afim de que Ele mude seu coração. Enquanto você diz assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. Jesus, é bom, né? A mensagem de Jesus, não, é maravilhoso. Você crê em Deus? Creio. Tiago disse assim, você crê em Deus? Faz muito bem, até o diabo creme e estremece. Aliás, o diabo treme, e a gente não. O diabo está melhor que muito homem por aí. Deu para entender? Primeiro é a nossa vida. Eu não posso tentar receber a mensagem de Cristo numa estrutura antiga. A estrutura tem que ser mudada, o coração tem que ser mudado, os pensamentos têm que ser mudados, a minha vida de dentro para fora tem que ser mudada. Outro dia eu vi alguém falando, eu achei muito interessante, que tinha duas fotos, né? Uma foto de um ovo sendo quebrado e saía gema, a clara, e uma outra foto de um pintinho nascendo. E aí alguém pôs assim, quando você quebra de fora para dentro, não tem vida. Tem o ovo, tá certo, mas não nasce vida. A vida nasce de dentro para fora. E é uma mais pura verdade. O que Deus quer fazer na nossa vida, gente, é fantástico, é maravilhoso. Mas se a gente ficar só achando que as coisas de Jesus são lindas, mas eu vou continuar na mesma toadinha, no mesmo estabelecido, na mesma estrutura, desculpe falar para você, mas você vai se enganar e vai ficar enganando os outros. Então a tradição é perigosa porque ela promove estagnação. O que eu tenho que fazer é pensar fora da caixa. Essa é uma frase muito conhecida, né? Pensar fora da caixa. Ou seja, se eu estou dentro da caixa, eu não consigo ler o que está fora da caixa. Se eu estou dentro do vidro, eu não consigo ler o rótulo do vidro, da garrafa. Eu preciso pensar fora da caixa, né? Mas a ideia não é apenas a caixa, é pensar que é mais importante. Eu trouxe para vocês aqui, apenas para brincadeira, 3 experiências interessantes a respeito de pensar fora da caixa. Vamos dar uma olhada? Acompanhe aí. A primeira é essa, todo mundo, eu acho que já conhece isso aqui, né? É aquela ideia de faça 4 linhas retas sem retirar o lápis do papel. Depois você pode fazer isso em casa. São 9 pontinhos, e você tem que fazer 4 linhas retas, mas não pode tirar o lápis do papel. Já viram isso aí? Quem já fez isso aí? Alguns, apenas poucos. Faz mentalmente aí, vê se você consegue. 4 linhas retas, você tem que fazer sem tirar o lápis do papel. Você pode passar em cima de outro pontinho de novo? Pode, mas só são 4. E tem que ser 4 retas. Pensa bem. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Apenas uma brincadeira, você pode depois até brincar com seus filhos e netos aí. Olha como é que se resolve esse problema, gente. Você tem que fazer uma linha, a primeira linha, de baixo para cima, vertical, está lá, vocês estão vendo. A primeira linha, ela tem que ultrapassar o ponto. Aí você fala, mas ninguém falou para mim que podia passar o ponto. Esse é o problema, deu para entender? A nossa mente é tão fechada que a gente diz assim, eu falo 4 linhas retas, você pensa em unir pontos. E na verdade, se você passar, você consegue fazer as 4 linhas retas. Um outro exemplo interessante é esse aqui. Numa terra distante, um homem e o filho participam de um assalto a banco. Em confronto com a polícia, o filho mata o pai por engano.
O filho é preso e condenado à morte. No dia da execução, em praça pública, o carrasco encapuçado, que sempre foi considerado um monstro, começa a chorar, mostrando uma sensibilidade incomum em um algoz. O carrasco então faz uma revelação ao povo: eu não posso matar esse homem, ele é meu filho. Dá para entender? O cara estava roubando o banco, matou o pai, sem querer. Aí ele é condenado à morte, o carrasco vai matá-lo, o carrasco chora e diz: eu não posso matá-lo porque ele é meu filho. Qual que é a resposta? Hã? Pai de outro? Não era o pai dele? O homem que morreu não era o pai dele? O pai dele está vivo? A gente fala, é a mãe. Exato. Aí você fala: mas não está escrito que o cara é mulher. Não está escrito, esse é o problema. Se você pensar fora das estruturas que a gente tem, era mãe. O carrasco era mãe. E último, para a gente brincar aqui, é esse aqui, ó. Você tem 6 copos, 3 cheios, 3 vazios. Você só pode mover um copo de tal maneira que você faça cheio, vazio, cheio, vazio, cheio, vazio. Eles têm que intercalar, cheio, vazio, certo? Mas você só pode mexer um copo. O que você faria? Tiro do meio? Água? Você já sabia dessa, né? Não? É isso aqui, ó, essa é a resposta, exato. Você tira, aí alguém fala assim: mas ninguém falou que podia jogar o líquido. Esse é o problema. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer com pensar fora da caixa? Quê? Ué, eu esvazio o segundo no quinto. Aí fica cheio, vazio, cheio, vazio. Ah, gente, foi um erro de seta. O cara também quer deixar todo mundo doido, né? Não, mas eu falei o quinto, não falei? Do segundo para o quinto, desculpa. Muito obrigado, vocês são muito perspicazes. Agora, antes da gente pensar fora da caixa, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Eu estou falando da crise, da luta, da dificuldade. Essa crise pode ser familiar, essa crise pode ser financeira, essa crise pode ser na sua família, essa crise pode ser na sua empresa. Antes de você começar imediatamente a criar, a primeira coisa que você precisa fazer é isso aqui, ó. Não reclame. Tem gente que tem vício de reclamar. Sim ou não? O cara é capaz de chegar aqui no Holy Hour, o cara come de graça, senta numa cadeira ótima. Vocês perceberam que a gente colocou nós pedimos para quem arruma as cadeiras colocar as cadeiras mais longe uns dos outros? Por que você acha que a gente fez isso? Para o conforto de vocês. Porque muitas vezes o pessoal que arruma cadeira como se fosse para as mulheres, ficam sentadinhos com as pernas fechadas. Homem abre as pernas e braço. Você vê, a gente pensa em você. É capaz do cara chegar aqui: rapaz, mas está escuro aqui, né? Para que reclamar, rapaz? O cara reclama de tudo. O cara sai de casa de carro e reclama. Esse carro, e fica dando murro no carro. É de uma inteligência maravilhosa, fica dando murro no carro, né? Eu já contei para vocês uma vez que um rapaz, eu encontrei o rapaz, ele estava com os 2 braços engessados. Eu falei: rapaz, o que aconteceu? O pastor estava nervoso. Mas como? Estou nervoso? O que foi? Quebrou os 2 braços? Eu fiquei tão nervoso, pastor, que eu esmurrei eu esmurrei a parede. Falei: interessante, coisa de gente inteligente. É ou não é? Principalmente aqui no Brasil, que as nossas paredes são de tijolos, né?
E às vezes são concretos, porque tem uma coluna. Pare de reclamar, meu amigo. Você só atrai coisa ruim quando você reclama. E as pessoas que estão perto de você somem da sua presença. Somem. Ninguém suporta ficar perto de gente que só reclama. Seja mais grato. Eu tenho falado muito sobre gratidão, importância. E eu falo, gente, quando eu estou falando para mim, viu? Eu não sou dono da verdade e o chefe da turma dos perfeitos. Isso não existe. Nós todos estamos aprendendo. Agora, eu luto todo dia contra isso. Por quê? Porque a nossa tendência, reclamação é quando você pensa no que você não tem. E gratidão é quando você pensa naquilo que você tem. Não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo. E vai ficar reclamando até quando? Então pare de reclamar. Segunda coisa, faça o seu dever de casa. Está difícil, eu não tenho dinheiro. Gaste menos. Estou engordando, coma menos. Deu para entender o que eu quero dizer? Tem gente que fala assim, ore por mim, eu estou precisando muito ganhar mais. Mas você vai continuar gastando do jeito que você gasta? Ore por mim, eu preciso de um milagre, eu preciso emagrecer. Para de comer. A não ser que você seja uma pessoa que tenha doença, alguma enfermidade. É ou não é? Diminua. Deu para entender? Ame mais. Descanse pelo menos um dia por semana. Perdoe e etc. Faça o trabalho de casa. Então vamos falar sobre o vinho novo. O vinho novo é a essência. Primeira coisa que a gente tem que ver é a essência. E eu vou dar como exemplo para vocês esse movimento. Tudo bem, gente? Obrigado por esse apoio. A primeira coisa que você deve fazer na sua vida, quando você quer pensar fora da caixa, quando você quer melhorar alguma situação, melhorar um processo no trabalho, melhorar um produto que você vende, melhorar o seu serviço, melhorar a sua empresa, a primeira coisa é você fazer a pergunta: qual que é o problema? Qual é o problema? Quando nós começamos o Holy Hour, o grande problema era, eu tinha homens desanimados, eu tinha horário inadequado, eu tinha pouca adesão de homens, e eu tinha uma tradição que dizia, tem que ser assim. Esse era o problema. Certo? E aí o que a gente faz? A segunda coisa, a gente deve focar na essência. Antes de você mudar qualquer coisa, você tem que trabalhar o conteúdo, a importância das questões. Não é só mudar, você não pega um perfume ruim e coloca num frasco bom e que você vai vender muito. Na primeira cheirada o cara já avisa os amigos dele, cuidado que trocaram o vidro, mas é a mesma fedentina líquida. Ninguém suporta. Você tem que olhar para a essência. Então aqui no Holy, a primeira coisa que a gente pensou foi o que é que nós vamos passar para as pessoas, o que é que nós vamos ensinar. Como é que nós vamos fazer isso? Qual que é a força dos ensinos, dos ensinamentos? Você não vem aqui por minha causa, você vem aqui porque a gente luta para fazer o melhor. E todo mundo, a equipe inteira luta para fazer o melhor. E porque Deus tem tocado o seu coração para entender que é possível a gente ter conteúdo de primeira. É isso que a gente precisa. Terceiro, mergulhe nas ideias. Por favor, entenda, eu estou falando do Holy Hour, e eu estou projetando aí para vocês os textos, mas eu estou querendo dizer que isso tem que acontecer na sua vida, na sua família, na sua empresa, no seu trabalho. Eu trabalho como autônomo, está aí. Eu sou consultor, está aí. Faça um brainstorming. Sabe o que é brainstorming? É uma tempestade cerebral. Em inglês, literalmente diria isso. Mas na verdade é quem você tem por perto que se interesse pela mesma coisa. Compartilhe, comece a conversar. Faça outra coisa. Faça um benchmarking. Benchmarking é quando você vai buscar as melhores práticas. Quem faz o que eu faço e tem sucesso? Eu procurei. Eu vi um movimento de homens nos Estados Unidos chamado Promise Keepers, os guardadores da promessa, e eles reúnem, gente, eles não reúnem 300 pessoas por semana. Quando eles fazem os eventos deles, eles reúnem 50, 60 mil homens num fim de semana. Homens.
pai, filho, avô, coisa mais linda do mundo. E eu fui atrás desse pessoal, queria saber como é que eles faziam. Não deu para eu ir para lá, não deu para eu participar de um evento, não deu para eu experimentar em loco, mas eu procurei ler muito, li livros e fui abrindo, porque eu queria alguma coisa que a gente pudesse, não é questão de copiar, eu não gosto de copiar, mas eu quero ver qual que é a essência. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem uma loja, o seu vizinho vende a mesma coisa e ele vende, você não. Não adianta ficar culpando o governo, culpando não sei quem, culpando... Ah, mas ele é bandido, não paga imposto. Eu tenho que pagar imposto. Ele é não sei o quê, não paga não sei o quê. Ele não liga para os funcionários, eu ligo para os meus funcionários. Meu amigo, alguma coisa está errada. Você entra em restaurante vazio, só você conhecer, né, o restaurante, ou você chegar muito cedo, né? É ou não é? Você não entra. Por que você não entra? Você fala, ninguém quer, eu também não quero. É ou não é? Aí você vê um botequinho lá, o cara serve feijoada, você olha para o prédio assim, você fala, gente, eu acho que ele mata o porco aqui. Só que é a melhor feijoada da cidade. E você vende feijoada também? Vai lá um dia conversar com o cara. Converse, pergunte, saiba como é que funciona, como é que não funciona. Eu tenho certeza que tem gente que está vendendo imóvel. Eu tenho certeza. Alguém está vendendo, alguém está ganhando. Ah, não, mas ninguém está vendendo. Alguém está. Hã? Você está? Aleluia aí, ó. Vem conversar com o João. O que está acontecendo? Ele está vendendo e você não está. Tem alguma coisa? Para de ficar reclamando e para de ficar culpando os outros ou ficar arrumando defeito dos outros. Simplesmente faça isso aqui, ó. Mergulhe nas ideias. Coloca a sua vida no altar ali, ó. Coloca a sua vida na mesa. Estou falando da sua vida, estou falando da sua família. Tem algum problema na minha família, eu não sei o que é. Faz um mapa. Depois faz um brainstorming. Vamos conversar sobre isso. O que está acontecendo? Quais são as melhores práticas? Como é que a gente pode melhorar isso? De vez em quando eu dou umas dicas aqui sobre família, sobre marido, sobre mulher, né? Eu vou dando umas dicas. Sabe qual que é o meu objetivo de fazer isso? É dizer para você, pense nisso. Eu não sou inocente, não sou criança para achar que você vai sair daqui com tudo isso na sua cabeça, você vai fazer isso a partir de hoje. Eu não sou criança para pensar nisso, mas eu sou um homem que acredito que se você começar a pensar nisso, muita coisa vai mudar na sua vida. Eu não pus aqui, mas eu vou falar. Uma coisa séria que muitos homens não fazem. Meu amigo, você tem que investir na sua vida. Tem curso, vai fazer? Ah, mas é caro. É. Eu estou começando um curso agora que se eu falar para vocês quanto que eu vou pagar, eu não vou falar. Não. Eu negociei e estou pagando uma fortuna. Para 2 encontros de 3 dias. É uma fortuna que eu estou pagando. Agora por que você acha que eu estou fazendo? Ah, mas você não tem nada para fazer e deve estar cheio de dinheiro. Eu tenho muita coisa para fazer e não tenho dinheiro. Mas eu tenho que investir na minha vida. Cara, eu estou ficando velho. Quem que foi aí? Quem falou aí? Quem que você falou, meu jovem? Está ficando? Você para com isso. Corta o lanche do próximo. Não é uma situação, não é uma situação importante. Você tem que parar para pensar ou não, gente? Eu estou cansado de ver homens, olha, com uma vida, sempre tiveram um sucesso na sua vida profissional e tal, aquela beleza e tal, não sei o quê, e nunca pararam para pensar que iam ficar velhos. E que as pernas não são aquelas coisas mais, o braço também não. É ou não é? Aí você fala, e agora? Não guardei. Primeiro que eu acho que a gente tem que ser produtivo até morrer. Estou falando sério. Ah, não, mas a melhor coisa do mundo, pastor. Tem gente que pensa assim, né? A melhor coisa do mundo deve ser aposentado. Para quê? Para botar um chinelo, uma bermuda, uma camiseta e fazer compra no supermercado? E varrer calçada.
aguar a planta. Tudo bem, gente, na primeira semana é uma delícia, no primeiro mês você descansa. No segundo mês, você começa a pensar na razão da existência humana. Terceiro mês, você está ligando para o seu chefe, pedindo pelo amor de Deus para ele entendeu? Para te contratar de novo. Nós temos que ser produtivos. Ser produtivo é uma coisa importante para o ser humano e para o homem muito mais. Outra coisa, no Holy Hour, a gente tem duas palavras que a gente não abre mão: excelência e integridade. Excelência significa, vamos fazer? Vamos. Então vamos fazer o melhor que a gente pode dentro das nossas condições. Dentro das nossas condições. Então eu quero o melhor som, eu quero a melhor música, dentro das nossas condições. Eu não quero ninguém profissional aqui. Que profissional vai ficar pensando em ganhar dinheiro. E aqui a gente faz tudo, todo mundo aqui é voluntário. Então eu não quero profissional, mas eu quero o melhor. O que você pode fazer de melhor? Aí eu vejo o pessoal montando instrumento, não sei o que, se acertando, e muitas vezes a gente está cantando e eles estão ainda acertando as coisas, o ritmo e tal, mas vai. Eu estou dando muitas graças a Deus. Não reclamo disso, de jeito nenhum. Por quê? Porque é voluntário, é bonito. O pessoal está trabalhando o dia inteiro, ainda vem aqui, vai fazer as coisas. E a gente está gravando, filmando, colocando no portal para você. Nós temos um portal. A gente está trabalhando para melhorar esse portal. Né? Quando eu vejo lá a quantidade de pessoas que acessam, eu fico assim, cadê esses homens? Deve estar vendo porcaria na internet. Devia estar fazendo uma coisa boa vendo o portal, deve estar vendo pornografia, deve estar vendo vídeo de maluquice por aí. Mas eu não vou abrir mão de excelência. E eu tenho que fazer isso na minha vida. Eu tenho que fazer isso com minha roupa. Eu não compro roupa cara, mas eu quero estar sempre bem vestido. Você me vê aqui de paletó, etc. Eu não estou de paletó porque eu gosto de andar de paletó. Eu estou de paletó para respeitar você, que fica o tempo todo olhando para mim. Imagina um menino desse aqui. Gostou do menino? Imagina um rapaz desse aqui. Estou envelhecendo já, rapaz. Um homem, é melhor homem. Imagina um homem desse aqui, vem de camiseta, fica aqui o tempo todo, com esse corpinho que não foi Deus que me deu, eu piorei ele. Com esse corpinho que eu tenho de camiseta, você não ia aguentar ficar olhando 5 minutos para mim, você ia virar a cara, você ia fechar os olhos, ia dar enjoo. Eu falei, não, eu tenho que me vestir mais ou menos, relativamente bem, que é para poder você saber que a gente faz tudo belezinha, vamos fazer bonitinho. Entende o que eu estou falando, querido? Você vai visitar um cliente, senta esparramado. Eu lembro uma vez que um rapaz chegou e disse assim, eu estava precisando de um apoio e tal, vocês não conhecem ninguém para me apresentar, para eu fazer uma entrevista de emprego, eu estou precisando trabalhar. Aí conseguiram lá, aí o cara foi na empresa, ele sentou no sofá, na ponta do sofá, já começou errado, né? Que a hora que senta na ponta, o que acontece com as costas? Vai lá atrás, né? Deita quase, né? Sentou no sofá na ponta, deu aquela deitada, pegou uma almofada do sofá, abraçou, acho que pensou que estava falando com o avô dele, e falando baixinho, e a pessoa perguntava, e como é que é? A pessoa que foi entrevistar chegou para outra pessoa que tinha pedido esse favor e disse assim, por favor, me manda uns candidatos. Tem dó, pai, como é que eu vou nessa empresa aqui colocar um cara desse? Não tem jeito. Ninguém gosta de mim. Não gosta mesmo. Sem fantasia, sem fantasia. Você vai visitar um cliente, cruza a perna, aquele sapatão estragado. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Existe uma coisa chamada graxa. E existe outra coisa chamada aquela esponjinha, que agora a gente não precisa nem usar graxa. Olha, aquilo custa baratinho no supermercado. Você pega aquela esponjinha antes de visitar o cliente, arranca aquele monte de sujeira, de barro, de pó. E vai, senta. O cliente olha, a pessoa olha. Excelência, querido. Aprenda a conversar. Olhe nos olhos das pessoas. Fale com assertividade, não é com soberba. Soberba é uma coisa horrível. Fale com alegria, né? Apaixonado por aquilo.
Está parecendo que eu estou dando curso de vendas aqui, né? Eu só estou querendo mostrar para você que você tem que ser excelente. Excelente nos seus relacionamentos, excelente em casa, excelente no trato com os filhos, excelente no trato com a esposa. Rapaz, para de olhar para a mulher dos outros. Ah, pastor, mas eu não falo para ninguém, pastor, mas vou te dizer, hein? Eu olho para minha esposa, pô, dá desespero. Então deixa eu te dar um conselho. Deixa eu te dar um conselho. E eu vou falar com experiência própria, tá? Faça o melhor que você puder pela sua esposa. O melhor, o melhor, o melhor. Estou falando sério. Eu fico sem comprar roupa, mas quando vou comprar alguma coisa para minha esposa, é o melhor, é o mais bonito. Eu não quero ver minha esposa com vergonha do meu lado. Eu sou um homem público. Eu estou sempre cheio de gente perto de mim. Aí eu vou apresentar minha esposa e ela ali encabulada, de jeito nenhum. E eu não estou falando de dinheiro, de riqueza. Eu estou falando de cuidado e de excelência. Ai, bem, eu estou com vergonha porque minha unha não sei o quê. Querida, liga agora no salão e vê se eles arrumam essa unha. Como é que chama? Blend Beauty Salon. É da mulher dele. O cara não perde, por isso que vende, por isso que está vendendo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Excelente. E, queridos, aí, eu tenho um compromisso com você. Ai, Jesus. Se vocês me derem, eu não vou mentir, se vocês me derem 15 minutos eu termino, senão eu termino agora, porque eu prometi que termina 8 horas aqui. Vocês me dão? Levanta a mão aí. Não, aqui é sério, porque o próximo, obrigado, o próximo tema é sério demais, eu estou falando de integridade. Eu não vou mentir para você, se eu falar que termina às 8, realmente eu me perdi. Aí foi o que a gente... eu acho que biologicamente eu estou... São 7 horas agora. Então vamos lá. Eu preciso do vinho novo, mas o vinho novo precisa de odres novos. Passa para mim o próximo slide, por favor. O slide. O cara fala que transparência, aí mata, né? Aí fala da idade mesmo. Passa aí a transparência mesmo. Não. Odres novos. Desculpa, odres novos. Odres novos fala de nova estrutura. Então a grande pergunta que a gente fez para o Holy Hour foi: como é que a gente coloca isso em prática? E aí a gente viu que existe uma sequência da realização. A sequência é: primeiro estabeleça as metas, planeje as ações, faça o que tem que ser feito, o que foi planejado, não vai fazer uma coisa diferente, verifique os resultados, ajuste de novo e defina novas metas, e assim você vai continuar fazendo. Então vamos dar uma olhada nisso rapidinho em relação ao Holy Hour. Estabelecer metas. Nós queríamos um local agradável, neutro e que não fosse intimidante. Isso foi antes de vir para cá. O castelo surgiu no meio do caminho e foi importante e está sendo importante, e daqui a pouquinho a gente termina falando sobre isso. O dia da semana, eu queria um dia de semana e não um dia de fim de, não um dos dias no fim de semana. O horário que fosse logo após o trabalho. Por isso que a gente serve um lanche para você. Por quê? Porque você está trabalhando, às vezes nem almoçou, vem para cá e ainda vou exigir que você ainda passe fome? Não, nós vamos comer alguma coisa juntos, né? Vamos fazer uma música de qualidade, mas que não seja de profissionais, como eu já falei, e uma palavra para os homens que seja clara o objetivo. Essas eram as metas. Então vamos pôr em prática? Vamos. Tivemos coordenadores voluntários. Vocês estão vendo esse pessoal todo de coletinho, né? Local estabelecido, na época foi aqui na PIB. Tínhamos um outro encontro também, mas eu estou falando desse aqui. O horário propagado e obedecido, das 18h30 às 20 horas. Por isso que eu parei às 8. Se vocês falassem: pastor, não vai dar, não tinha problema nenhum. Eu parava agora e continuava depois, ou sei lá, a gente fazia outra coisa. A identificação dos homens na chegada com crachá. Por que eu estou usando crachá?
Ô pastor, a gente já sabe o seu nome. Eu sei. Ou talvez você não conheça, não me conheça. Tem muitos visitantes aqui que nunca me viram. Está aqui o meu nome, Antônio Nasser. Não precisa me chamar de pastor nem nada. Nasser, Antônio, como você quiser. Ou Carlos, que é no meio. Né? Então, e outra coisa que a gente tinha definido, vamos fazer um multi-evento anual? Então planejamos as ações. Aí vamos fazer. Planejou, tem que fazer. Chegada com antecedência, o pessoal chegou, os voluntários. Vamos catalogar os participantes, vamos colocar os nomes. Só hoje que a gente teve uma dificuldade aí que você não teve isso. Crachazinho, cumprir horário, lanche de qualidade, palavra de interesse, etc, etc. E o multi-evento, fizemos um multi-evento em setembro do ano passado. Agora, o que a gente faz? Vamos ver o resultado. O que está acontecendo? De verdade, não faça isso por mim, porque não vale nada. Faça isso por você e por Deus. Quantos de vocês, sinceramente, podem dizer... Desde que eu comecei a frequentar esse movimento, eu tenho melhorado como homem, como marido, como trabalhador, etc. Agora olha dos lados. A glória de Deus, a glória de Deus. A glória é para Deus. Tranquilo. Aí então vamos melhorar, vamos ver os resultados. O que mais? O local foi bem preparado? Foi bem preparado. Projeção, PowerPoint de qualidade. Eu faço o que eu posso, gente. Eu não sou designer. Eu que faço esse PowerPoint. Eu não tenho vergonha de dizer, ficou ruim. Às vezes eu faço, a hora que vai projetar, o projetor não é tão bom quanto o slide que foi feito, fica horrível, mas tudo bem. Quer dizer, o que eu quero dizer é, eu luto para fazer o melhor para você. Eu luto para fazer o melhor. Vocês sabem que os pastores descansam na segunda, eu não descanso segunda. Às vezes eu venho de um fim de semana lotadérrimo, chega segunda-feira, eu estou ali... preparando, e às vezes eu fico o dia inteiro na frente do computador para fazer esses 30 minutinhos. Por quê? Porque eu acredito nisso. E porque eu estou vendo o que Deus está fazendo. Eu não posso baixar a guarda. E aí vamos ver o multi-evento. Deu certo, então vamos fazer o próximo. Aí fizemos em julho de 2014. E aí agora vamos definir novas metas. Está entendendo? É um processo. Quando você pensa fora da caixa, o que você faz nada mais é do que dizer, olha... O estabelecido não está funcionando. Como é que eu posso melhorar esse processo? Aliás, inovação, uma definição de inovação é melhoria de processos. Inovar não quer dizer inventar. Invenção é uma coisa, inovação é outra. Inovar é você melhorar as coisas. Agora nós estamos diante de 2015. O Instituto Cargolift nos ajudou com pelo menos 50% do valor que a gente gasta aqui, eles estão investindo mais do que 50% do valor que a gente investe aqui. Eles estão investindo até dezembro. Outubro, novembro, dezembro, quando eu falo dezembro, estou falando de 1º de dezembro, que é o último dia aqui desse ano, que nós vamos fazer, inclusive você vai convidar sua esposa, sua namorada, sua noiva, certo? Dia 1º de dezembro, que vai ser o Holy Natal aqui. O Christmas Holy, né? Nós vamos ter aqui o Holy Hour. Muito bem, o que eu quero dizer para você é o seguinte, agora olhe para mim, isso é muito sério. A gente começa 2015 sem patrocínio, aí alguém vai dizer assim, já sei pastor, é simples, não tem patrocínio, volta para a igreja, vai para algum salão aí por aí de alguma igreja, que é de graça. Exato. Você acompanhou a minha mensagem? Sobre inovação, pensar fora da caixa? Acompanhou ou não? Onde é que nós batemos em termos de Curitiba? Onde é que nós batemos? No topo. Chegamos nesse ambiente. Você pode convidar um amigo para vir aqui, mas se você falar para o seu amigo, é na minha igreja, o cara não vai. Quem dirige é um pastor, estou perdido. É verdade, o cara não vai aceitar. Concorda comigo ou não? Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Levanta a mão. De convidar um amigo, o cara fala, a igreja não quero. Aí, está aí. Por que a gente faz esforço de estar aqui? Porque a gente pensou fora da caixa. Deixe-me dar números para vocês. O Holy Hour começou com um grupo numa segunda-feira, num restaurante com 37 homens, dia 9 de julho de 2012.
No dia 20 e qualquer coisa de janeiro de 2013, nós começamos aqui no restaurante da igreja, aqui, da PIB, da Primeira Igreja Batista. O grupo de homens da PIB, até então, quando tinha muito, não me deixem falar bobagem, vocês que conhecem, quando tinha muito, tinha 50, 60 homens. Eu estou certo ou estou errado? Era isso? Era terça-feira, quando tinha muito, tinha 50, 60 homens, certo? Quando a gente começou o Holy Hour, em janeiro de 2013, tínhamos 130 na primeira reunião. Esse número subiu a 150, subiu a 180, fechamos 2013 com 180 homens na média. Começamos janeiro de 2014 com um grupo com 35 e com o segundo grupo na terça-feira aqui nesse salão com 200 homens. Quando foi em junho, decidimos vir para cá, conseguimos fazer o acordo e viemos para cá. 200 homens lá, mais 35 homens lá, dá 235. A primeira reunião aqui no castelo, 317 homens. Hoje a nossa média é de 305, 306 homens. Média. De presença, atingimos o máximo aqui de 350. E vamos continuar crescendo. A pergunta é a seguinte: o que a gente faz em tempo de crise? Recua ou conquista? Deu para entender a mensagem de hoje? É a mesma coisa da sua vida, querido. Tem homem que chega, senta comigo e fala assim: pastor, meu casamento está acabando. O cara não tem nem voz, mas o casamento está acabando. Eu sinto muito, eu fico com dor no coração quando eu ouço isso. Minha vida está acabando, pastor. Nada dá certo na minha vida. Eu tenho duas alternativas. Uma é chegar para o cara, abrir a gaveta. Não tem, viu? Mas abrir a gaveta, colocar um 38. Não tenho, tá? Não vem não, hein? Colocar um 38 na mesa e falar assim: sirva-se. Deixa eu só sair porque eu não gosto de respingos. A segunda alternativa é eu chegar para ele e falar assim: qual é o tamanho do teu Deus, meu amigo? Ah, mas as coisas estão ruins. Eu não sei quem vai ganhar, Dilma ou Aécio. E eu com isso? Eu tenho meu candidato. Já falei. Já falei, desculpa. Você que não... Corta aqui a conversa. Chega. Eu não gosto de... Muito bem, já entreguei, já falei. Então a segunda alternativa é: meu amigo, a coisa está ruim, vamos melhorar. Mas como que melhora? Conquistando, avançando, indo para frente, pegando o inimigo quando o inimigo está dormindo, porque o inimigo só dorme. Sabe quando que o inimigo dorme? O inimigo dorme quando ele pensa que ele já venceu. Agora, se você também acha que ele já venceu, então dorme todo mundo. Só que você morre de inanição e ele morre, ele não morre. Ele dorme porque está com a barriga cheia. Em nome do Senhor Jesus, eu preciso fazer uma pergunta para você. Você não vai responder hoje. Você vai responder ao longo dessas semanas. Você quer conquistar comigo e continuar avançando comigo? E entrar 2015 aqui no castelo, trazendo seus amigos, fazendo lanchinho, bonitinho na bênção, tudo de graça? Se você quiser, eu preciso que você me ajude. E como é que você vai ajudar? Financeiramente. Você vai enfiar a mão no bolso. Aquele dezão, aquele cinquentão, aquele cenhão que você pode dar, ou outras pessoas que podem dar muito mais do que isso e que não vai fazer falta, é esse dinheiro que a gente precisa para você fazer diferença na vida de alguém. Ah, pastor, já sei. Você fez essa mensagem só para pedir dinheiro para a gente. Não, de verdade. Em nome do Senhor Jesus eu digo isso. Não. Eu fiz essa mensagem pensando em você melhorar a sua vida. E eu quis dar um exemplo prático de um grupinho de homens perdidos, que não sabiam o que fazer, que estavam desanimados, para um movimento bonito como esse. Parece um exército. Custa dinheiro, custa tempo, custa atenção, custa cuidado,
custa vida, custa inteligência, custa tudo. Se você está afim de conquistar, você precisa pagar preço. Quer melhorar seu casamento? Você tem que pagar o preço. Quando todo mundo está indo para trás, com medo, meu Deus, não vai dar certo, meu casamento vai acabar. Você diz, não vai acabar coisa nenhuma. Porque o meu Deus é grande e o meu Deus é todo poderoso, Ele não vai permitir. O que eu preciso sim é de vinho novo, mas é vinho novo metaforicamente. Não vai encher a cara não, porque não vai adiantar. Você precisa de um vinho novo na sua vida, mas também precisa de um recipiente novo para suportar esse vinho novo. E esse vinho novo é Jesus. O Holy Hour só existe por causa de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos? Ao sair daqui, você pode começar hoje, dando a sua oferta lá naquela caixinha que vai ficar lá na porta. Entrega mesmo, entrega com alegria. Porque se daqui até dia 1º de dezembro a gente perceber que a curva financeira cai muito, eu não vou pagar essa conta sozinho. Eu creio no meu Deus, eu sei que Deus é poderoso. Eu cheguei aqui em Londrina 3 anos atrás, ninguém me conhecia. Curitiba, é que eu fui para Londrina primeiro, desculpa. Cheguei aqui em Curitiba 3 anos atrás, ninguém me conhecia. Hoje nós estamos com uma movimentação dessa que só Jesus podia fazer. Isso não é coisa do Nácia, gente, com certeza absoluta não é. Isso é coisa de Deus. Eu continuo crendo. Agora, você quer crer comigo e vencer junto comigo? Então você precisa fazer o que eu faço, pagar o preço. Tem uma fatura para pagar, e não é de dinheiro só, é uma fatura importante. Fecha os teus olhos. Pai, ajuda cada homem aqui a vencer na vida. O Senhor sabe, Pai, e eu disse a verdade para eles. Porque se eu mentisse, eu não seria digno de estar aqui. Eu disse a verdade, Pai, durante o dia inteiro. O meu pensamento era, como é que eu posso ajudar esses homens a pensar algo diferente, de maneira diferente, numa estrutura diferente, para que eles possam, ó Deus, vencer na vida, para que eles possam melhorar o que eles já têm, para que eles possam conquistar o que eles não têm, para que eles não vivam, Senhor, desesperados e desesperançados nessa terra. Espírito Santo de Deus, ajuda cada homem aqui a ser um homem de valor, com dignidade. Pai, nós precisamos sustentar a nossa casa, nós precisamos sustentar a nossa família. Há homens aqui, Senhor, que estão lutando para comer o pão de cada dia, é uma luta diária, mas ao mesmo tempo, nós cremos que vem do Senhor a boa provisão, e nós não vamos deixar de crer no Teu poder. Assim, Senhor, abençoa esses homens em nome de Jesus. Amém. Se você quiser...